Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 11 horas da manhã, então vamos conferir as principais notícias dessa segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, os países em desenvolvimento expressaram sua decepção e taxaram de insulto o acordo alcançado na COP29 em relação às mudanças climáticas. Vamos ver. Após 2 semanas de duras negociações no Azerbaijão, a COP29 chegou a um acordo sobre o financiamento climático entre países ricos e em desenvolvimento nas primeiras horas da manhã. Quase 200 países aprovaram um pacto climático global que eleva para pelo menos 300 bilhões de dólares por ano, o equivalente a 1,7 trilhão de reais, o valor que os países ricos e historicamente poluidores pagam aos países mais pobres para tomar medidas contra o aquecimento global. Houve aplausos na sala, mas nem todos ficaram satisfeitos. As nações em desenvolvimento expressaram decepção e algumas chamaram o acordo alcançado de insulto, exigindo pelo menos uma contribuição anual de 500 bilhões de dólares. Financiamento muito abaixo de nossas necessidades. É um insulto à demanda dos países em desenvolvimento. Este documento nada mais é do que uma ilusão de ótica. Em nossa opinião, não abordará a enormidade do desafio que todos enfrentamos. E é por isso que nos opomos à adoção deste documento. O chefe da Agência Climática da ONU admitiu que desafios estão por vir. Nenhum país conseguiu tudo o que queria e deixamos Baku com uma montanha de trabalho ainda a fazer. A União Europeia, por outro lado, saudou o acordo, dizendo que marca uma nova era na cooperação em finanças climáticas. A próxima Conferência do Clima, a COP30, será em 2025, em Belém, no Pará. E uma tempestade de inverno atingiu o noroeste da Europa, deixando pelo menos uma pessoa morta. Irlanda, Grã-Bretanha e França foram os países atingidos. A tempestade de inverno Bert atingiu o noroeste da Europa, trazendo ventos fortes, chuvas torrenciais, neve e gelo. A nevasca mais forte atingiu a Escócia e partes do norte e centro da Inglaterra, com dezenas de alertas de inundação. As colinas escocesas somaram 40 centímetros de neve, enquanto na Grã-Bretanha foram registrados ventos próximos a 113 km por hora. A autoridade meteorológica britânica alertou que algumas comunidades rurais podem ficar isoladas pela neve. Vários serviços de transporte marítimo entre a Grã-Bretanha e a França foram cancelados até segunda-feira. Na Irlanda, as estradas também foram fechadas e algumas rotas de barcos e trem em ambos os lados do Mar da Irlanda foram canceladas devido à tempestade Bert, que deixou pelo menos 60 mil casas sem eletricidade. No norte da França, cerca de 47 mil casas ainda estavam sem energia, 2 dias depois que o país foi atingido pela tempestade Caetano, com ventos de até 130 km por hora. Vários serviços de trem foram afetados pelas quedas de energia. E olha só, o Ministério Público venezuelano abriu uma nova investigação contra a líder opositora Maria Corina Machado. Ela é acusada de traição à pátria por conspirar com o governo de Joe Biden para promover um projeto de lei para isolar economicamente o executivo de Nicolás Maduro. O Ministério Público da Venezuela abriu nesta sexta-feira uma nova investigação contra a líder opositora Maria Corina Machado. A política é acusada de traição à pátria por conspirar com o governo de Joe Biden para promover nos Estados Unidos um projeto de lei para isolar economicamente o governo de Nicolás Maduro. O Ministério Público afirmou em um comunicado que os pronunciamentos de Maria Corina em torno desse projeto de lei a envolvem gravemente e constituem a prática dos crimes de traição à pátria. O Ministério Público venezuelano também investiga Maria Corina Machado por supostamente divulgar em um site 80% das atas eleitorais, algo que, segundo a oposição, seria a prova de que Edmundo González Urrutia venceu as eleições presidenciais. Maria Corina também está sendo investigada por instigação à insurreição das Forças Armadas após as eleições que proclamaram Maduro para um terceiro mandato consecutivo. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei bipartidário que proíbe a assinatura de contratos com pessoas que realizem negócios com o governo de Nicolás Maduro ou com qualquer outro não reconhecido como legítimo pelos Estados Unidos. Caracas classificou o projeto como um ataque criminoso, alegando que viola a Carta das Nações Unidas. E o Irã anunciou que manterá diálogos durante essa semana sobre o seu programa nuclear com França, Alemanha e Reino Unido
depois que os países impulsionaram uma resolução para denunciar a falta de cooperação de Teherã. Vamos ver. O Irã anunciou que manterá negociações esta semana sobre seu programa nuclear com França, Alemanha e Grã-Bretanha. O anúncio foi feito pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baqai, que informou que uma reunião está programada para sexta-feira, sem especificar o local. Estes 3 países europeus aliados aos Estados Unidos promoveram uma resolução nesta semana para condenar a falta de cooperação do Irã em seu programa nuclear, durante uma reunião da Agência Internacional de Energia Atômica. Os 19 países que promoveram a moção denunciam que Teherã está acumulando quantidades significativas de urânio altamente enriquecido, com o qual poderia desenvolver uma arma nuclear. O Irã, que anunciou na sexta-feira que lançará uma série de novas centrífugas avançadas para seu programa nuclear, defende o direito à energia nuclear para fins civis, mas nega que pretenda desenvolver armas atômicas. Em 2015, a República Islâmica e as potências mundiais assinaram um acordo que previa o alívio das sanções internacionais contra Teherã em troca de garantias de não desenvolver uma arma nuclear. Mas os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do acordo em 2018 sob a presidência de Donald Trump. Além da questão nuclear, o Irã também conversará com França, Alemanha e Reino Unido sobre a situação regional e internacional, incluindo os conflitos em Gaza e no Líbano, nos quais Teherã apoia os movimentos islamistas Hamas e Hezbollah, ambos em guerra com Israel. E essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Você acompanha mais notícias daqui a pouquinho com a Tabata Porte no Redação Hit às 11h30. Muito obrigado pela companhia, uma ótima semana para você e até mais.